Bem-vindos ao nosso Podsim 79, né? Estamos aqui na série a série chama Superação do Suicídio. Hoje a gente vai estudar uma questão específica, né? A mente suicida. O que é isso? Antes de responder, né? Pequenos avisos, né? Atrasamos aí acho que um dia, né? Na postagem. Não tivemos e atrasamos mais um dia porque eu estava fazendo um curso, né? Um curso, na verdade, concluindo uma especialização sobre regressão de memória, né? É um método bastante interessante, né? Que integra aí a regressão de memória com o psicodrama, com algumas técnicas da psicologia. Para os interessados, né, duas notícias. Uma, depois faremos algum ou dois programas sobre essa técnica específica de regressão de memória, né, discutindo mais uma vez aí sobre a visão espírita da regressão de memória, que é uma coisa ainda muito mal entendida, e especificamente sobre essa técnica de regressão de memória. Posso dizer que é um curso absolutamente extraordinário, uma técnica genial. Quem quiser mais informações, por favor, visita o site, né? DMP Brasil, tá certo? Por que DMP, né? Porque aí vem do inglês, porque é uma técnica criada, desenvolvida por um inglês, né? O Roger Uger. Chama Deep Memory Process, né? Processos de memórias profundas. E aí a gente, né? O curso a gente tanto vivencia as regressões, quanto aprende a técnica, quanto conduz outras pessoas a vivenciar a sua regressão. Tá a dica, tá a sugestão. Quem quiser conhecer mais, visita o site, né? Visita lá o site que tem todas as informações, livros e etc, etc. Ou manda um e-mail aqui pra gente, né? Grupo Marcos 1907@gmail.com. Bem, gente, de volta. Primeiro, um grande abraço para todos vocês. É com alegria que a gente retoma, né? Hoje a gente está gravando aqui o programa na minha casa. Então, sejam bem-vindos à nossa sala de trabalho, né? De estudo e trabalho. Espírita, profissional, às vezes mediúnico. Sejam bem-vindos. Vamos ao nosso tema. O que é que a gente vai falar sobre mente suicida? Hoje a gente vai ter como fundamento, né, aí do nosso programa um documento da Organização Mundial de Saúde, a OMS. É um documento mais extenso que vai falar vários outros assuntos, mas a gente pegou uma coisa bem específica por ver que tem uma aplicação muito direta na nossa vida. O fato é que todos nós devemos, no mundo de hoje, estar atento à questão do suicídio, né? Como coloca o OMS, é uma verdadeira epidemia. E a gente tem que ter medidas de prevenção da epidemia, né? Então a ideia é essa. Como é que nós educamos a nossa mente para prevenirmos em nós o suicídio, né? Primeiro na gente e depois a gente puder auxiliar outras pessoas. Não adianta na nossa fase evolutiva querer salvar o mundo enquanto a gente não conseguiu se equilibrar, né? A gente ajuda, mas o foco central é o nosso próprio equilíbrio, senão vira fuga de compromisso espiritual. Bem, nesse estudo da OMS, ela vai destacar 3 características do estado mental vinculadas, né, ao suicídio. Então, se você tem esses estados excessivamente, preocupe-se. Se tem um pouco, preocupe-se para que eles não se tornem excessivos. Que estados são esses, né? O primeiro, a ambivalência. Vamos explicar o que é isso. O segundo, a impulsividade. E o terceiro, a rigidez. Vamos para a ambivalência. Eles vão definir, eu vou ler só um pouco, o documento está aí para quem quiser ler mais. A maioria das pessoas já teve sentimentos confusos de cometer suicídio, né? Então, essa questão de não saber entender as emoções. Eu traduziria da seguinte maneira, né? Um estado emocional excessivamente confuso, né? Quero e não quero, faço e não faço, aceito e discordo, quero viver, e especificamente por suicídio, quero viver e quero morrer.
Então, essa coisa da gente ir aceitando uma ideia de terminar com a própria vida pode começar de uma forma profundamente sutil, mas aí é importante a gente estar atento, né? À medida em que essas ideias chegam até nós, a gente tem essas ideias, é importante acender aí a luz vermelha. Eu estou precisando de ajuda. Se você se pega pensando em morrer, desejos continuados de morte, mesmo que a ideia do suicídio não esteja vinculada diretamente, é importante avaliar isso, né? É importante pensar qual o seu projeto de vida, qual a dificuldade que está sendo enfrentada, o que fazer para não se tornar vítima do suicídio. Então, esta confusão pode também ser ocasionada, e frequentemente é ocasionada ou alimentada pela influência espiritual. Então, nós temos atendido vários casos no centro espírita e é muito visível isso. Quer dizer, a pessoa é como se tivesse dois padrões mentais. E a ideia do suicídio é como se ela fosse sendo instalada, ela vai ganhando corpo, né? Ela vai ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas, né? Algumas tendo chegado, inclusive, bem perto do ato do suicídio. É interessante, né, um fato, né, que aconteceu numa das pessoas do nosso tratamento, é que ela, né, há um ano e meio atrás, tinha chegado muito perto de cometer o suicídio e começou um tratamento, está relativamente melhor, e ela nos narrou que ouviu claramente uma voz sugerindo que ela se matasse, porque isso acabaria, e com isso ela acabaria com todos os problemas. Olha que coisa. E aí é um caso que a gente acompanha, a gente pode falar que tem uma influência espiritual. Ocorre o quê? Essa influência já existia antes, só que o indivíduo estava tão dominado por ela que não se dava conta. E aí agora ele começa a se dar conta. Não é um sinal de pior, é um sinal de mais consciência. Porque o problema é que quando esses impulsos vão sendo dados, o indivíduo sequer se dá conta que está sendo vítima de uma indução externa. Ora, qualquer indução externa, à medida em que você aceite, ela vai se tornando uma convicção própria. E isso pode levar ao suicídio. No caso dessa ambivalência, avaliar com muito carinho. Está vindo essa ideia? Primeiro, respira calmamente, faz uma prece e tenta pedir lucidez para entender de onde vem esse impulso. É um impulso interno, é um impulso externo, são os dois. Ter essa consciência é fundamental para evitar o suicídio. Então, a prece, não uma prece repressora, mas uma prece voltada para o seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, me ajude. Eu quero entender de onde vem esse impulso. Me mostre de onde vem isso. Me mostre como superar. Então, essa ambivalência, ela tem muitas vezes características de obsessão, né? É importante entender isso. Então, a grande proteção instantânea é a prece, né? A proteção mais profunda ainda é rever, né, o sentido da vida. 2. A impulsividade. É importante entender que o suicídio, na grande mais de 90% dos casos, é um ato impulsivo. Por quê? Porque o indivíduo, quando é socorrido naquele momento, se faz um tratamento, dificilmente, né, ele vai cometer de novo. Então, é importante observar essa impulsividade, né? A impulsividade não ajuda em nada. Se você é impulsivo, o que fazer? Meditar. Né? Hábito de respirar, uma respiração mais profunda no seu dia a dia e ter pelo menos 10 ou 15 minutos por dia para meditar. E aí você pode questionar, que meditação? Qualquer meditação que acalme seu coração, né? Você que está ouvindo tem acesso à internet, tem dezenas de meditações excepcionais. Meditações com música, meditações induzidas, meditação zen budista, meditação yogi, vários ramos da meditação, né, vinculados a yoga. Não se preocupe com isso no momento. A questão é, pare 10 ou 15 minutos todo dia para respirar lentamente. Se você precisa de uma indução,
coloca uma voz. Se você precisa de uma música, ótimo, coloca a música. Se você precisa do silêncio, coloca um tampão de ouvido. Enfim, isso vai ajudar você a perceber melhor os seus impulsos e a ter mais controle sobre eles, né? A impulsividade leva à agressividade contra os outros e contra si. Então, aprender a parar, a respirar. Eu particularmente gosto muito de uma meditação, né? Vai aí uma sugestão que não é melhor do que as outras, de uma meditação em que você vai respirar lentamente, né? E aí me permita ser bem direto, né? Com a barriga, como se diz, primeiro você enche a barriga e depois o pulmão. Depois solta lentamente. E enquanto faz esse movimento, né, de respirar, prender um pouco e expirar, você começa a observar o corpo. Apenas isso. Sentir os pés, sentir as pernas, a batata da perna, as coxas, a pelvis, a barriga. Você, num ritmo tranquilo, você vai simplesmente percebendo o corpo. Os benefícios são maravilhosos. Então, a impulsividade é outra grande questão, né? A gente educar a nossa impulsividade para evitar o suicídio. E 3, né, que é um ponto também que esse eu não esperava, que nos leva a refletir muito. Rigidez, né? Pessoas que cometem suicídio têm essa característica, grande parte delas, de rigidez. O meu ponto de vista está certo, eu sei o que é certo, eu sou o dono da verdade, o que é diferente de mim está errado. E isso gera um comportamento que não ajuda a você perceber que tudo na vida apresenta-se com inúmeras alternativas, né? Como lidar com essa rigidez? Eu sugiro realmente pensar a estrutura da vida a partir do espiritismo. É verdade que muitos indivíduos rígidos, talvez até por isso, né, por necessidade, estão participando e dirigindo o movimento espírita. Isso é fato. Não é crítica particular a ninguém. É verdade, mas a doutrina não é rígida. Se a gente observar, por exemplo, as respostas dos espíritos no Livro dos Espíritos, a gente vai ver a amplitude de visão. Não há um caminho fechado, não há um determinismo, né, minucioso, né? A própria compreensão da lei de causa e efeito espírita é sempre dinâmica, sempre pode ser alterada. A grande maioria das coisas pode ser renegociada, né? O destino, o próprio planejamento reencarnatório pode ser mudado e frequentemente é, né? Para melhor ou para pior, e cada um aqui vê o que quer. Então, compreender a vida a partir disso, observar a natureza, ajuda muito a quebrar padrões infantis de rigidez, né? A criança, em determinada fase, é que tem direito de ter uma mente rígida, né? Se não for assim, tá errado, é do meu jeito e tal. Um pouco de amadurecimento emocional nos leva a ver que não é bem assim, né? Se a gente observar, as plantas mesmo da mesma espécie são diferentes, né? Os animais são diferentes, né? Nenhum gato é igual ao outro. Você pode pegar 1000 gatos e cada um vai ter a sua particularidade. Por que é que o nosso pensamento de espírito atrasado é lei universal, né? É uma pergunta a se fazer, porque nem pensamento de espírito superior é lei universal. O espírito superior, ele compreende um pouco melhor do que nós, ou muito melhor do que nós, a lei universal, mas ainda muito pouco em relação aos espíritos puros. Tá certo? A gente vê isso na própria codificação. Algumas questões que Kardec faz, os espíritos muito honestamente dizem: olha, eu vou responder segundo o meu ponto de vista, segundo o meu grau evolutivo. É uma questão muito complexa. Outros espíritos superiores dizem: esses assuntos eu prefiro não tratar, ou eu não vou responder, porque eu não tenho qualificação, não é minha área, né? Chamo o fulano para responder que é melhor. Então, tudo isso nos mostra que a nossa visão da vida é limitada. Se a gente aceita isso, a rigidez já diminui. Se a gente for honesto e pensar na nossa própria história, a gente vai ver quantas questões tiveram que a gente tinha certeza que estava errado e de repente hoje a gente olha e acha que é certo. Ou vice-versa. Isso nos leva a entender que existe uma lei de Deus, mas é uma lei flexível, é uma lei criativa, é uma lei que sempre nos dá
dezenas, muitas vezes milhares de possibilidades de solução de um mesmo problema. Então, a superação desse excesso de rigidez, porque a rigidez, de fato, só vai ser superada quando nós evoluirmos muito, né? Porque ter uma mente flexível, ampla, inclusiva, é coisa de espírito superior, não é pra gente, mas a gente pelo menos pode ser menos rígido, né? Então, só a diminuição dessa rigidez já vai nos dar uma maneira muito mais criativa de lidar com a vida, mais alegre, mais jovial, mais interessante, né? Então, observar na vida isso. Observar a diversidade da vida, observar que a vida funciona, gente, há milhões e milhões e milhões de anos. Na verdade, há bilhões de anos, né? Pelo menos na Terra, depois tem coisa muito maior. Então, sabe, somos regidos por leis flexíveis e sábias. Se a gente sente essa verdade, se a gente sente essa beleza, né? Não precisa muito, olha para as nuvens, olha para o céu, olha para as estrelas. Onde é que você vê rigidez? Nas estrelas e nas nuvens? Onde? Onde é que você vê rigidez no sol? Todo dia ele nasce num canto diferente, gente. Onde é que você vê rigidez na lua, que está toda hora mudando, aumentando, diminuindo, nascendo em lugares diferentes, ficando mais perto, mais longe, né? Na nossa percepção muda até a cor. Não dá para fundamentar a rigidez a não ser numa pequenez emocional, tá certo? Então vamos entender isso, porque se a gente entende a nossa pequenez emocional, a gente começa a ser menos rígido. E isso evita o suicídio e cá para nós, né? Nos torna uma pessoa menos chata ou evita que sejamos chato, porque o rígido tende a ser chato, né? Então vamos tentar ser mais alegre, tá bom? Não é direcionado para ninguém, porque eu não estou vendo vocês, tá bom? Mas é para a gente tentar entender que é importante educar essa ambivalência de sentimentos e pensamentos, essa confusão mental, falar na outra linguagem, educar a nossa impulsividade, né? Agora eu faço, não penso, eu ajo. Não é bom ser assim, porque isso leva a desastres, inclusive ao suicídio. E educar a nossa rigidez mental, a nossa rigidez emocional, para ter uma compreensão mais ampla e mais generosa da vida. Tá certo? Vou dar um exemplo de rigidez mental para você ver como está associado ao suicídio. É bem rápido, né? No livro Memórias do Suicida, um suicida faz um tratamento no plano espiritual, reencarna. Ele está com o corpo espiritual perfeito. Quando ele reencarna, a mão dele atrofia. Não foi planejamento obrigatório. Ele, na rigidez mental dele, sequer conseguiu perdoar-se, que é típico do suicida, né? Não me perdoo, não tem jeito, vou ter que pagar. Aquele pensamento que fica em círculos. E aí a gente vê, né? Quer dizer, essa característica do suicida de querer que as coisas sejam fechadas, rígidas, todas em caixinhas. Não façamos isso, não é bom para ninguém, tá bom? Vamos lá, vamos agora para o nosso evangelho e para a nossa mensagem final. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que estes receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mateus capítulo 6. Pai de amor e bondade, permite, Senhor, que os bons espíritos possam estar conosco nesse instante, nos orientando, nos amparando,
nos esclarecendo, para que possamos cada vez mais aproximar os nossos corações do Cristo enviado de Deus para nos salvar da nossa própria inferioridade. Que assim seja. Meus filhos, que Jesus possa iluminar os vossos corações, induzindo ao autodescobrimento, para que possais ter a verdadeira paz, a paz dos que amam e que apenas prestam contas para Deus. A passagem do Evangelho é por demais significativa, porque no mundo, uma das causas centrais do suicídio é a atenção voltada para o mundo externo. Porque assim o ser torna-se vazio, carente de uma dinâmica psíquica nutridora, e vai buscar a compensação desses afetos em relações doentias, em comportamentos animalizados que geram confusão mental, que geram posturas rígidas porque arrogantes, e assim constroem o caminho desditoso do autoextermínio. É importante entender que apenas quando o ser investe em si mesmo, através da meditação, da reflexão profunda sobre os próprios sentimentos, aceitando-se, perdoando-se verdadeiramente, acolhendo-se como de fato se apresenta no momento em que se vê, com falhas, com erros, com dificuldades e, acima de tudo, sentindo o amor que Deus envia para cada uma das suas criaturas, permitindo-se renovar intimamente a partir de uma conexão mais profunda com o Pai. Pois, como assinala o Mestre, o Pai vê o que se passa em segredo, e acreditamos que esta palavra segredo poderá ser compreendida não aquilo que está escondido, mas aquilo que não é visto. O segredo também é a vida íntima de cada um, que ninguém vê. Quer o Mestre nessa passagem nos lembrar que existe um canal central de comunicação com Deus, o canal do silêncio íntimo, o canal da comunicação profunda consigo mesmo e com o Pai. Porque o Pai ali está mais presente do que no mundo externo. Porque o Pai ali pode ser sentido de uma forma mais profunda do que nas relações sociais. É este investimento psíquico que vos convoco a todos, meus filhos, porque somente amando-se a si mesmo, aprofundando-se nas próprias emoções, podereis encontrar o Pai, que vê o que se passa nessas recônditas regiões que cada um de vós possuís, mas que tantos de vós ignorais, pela falta de tempo, pelo excesso de atividades superficiais e externas, pela escassez de coragem e de alto amor. Mas é preciso começar, porque somente aqueles que possuem uma vida íntima rica, elevada e nobre, de autoaceitação plena, se tornarão seres maduros o suficientes para auxiliarem o Mestre na regeneração do mundo. Somente os seres que enriquecerem a si mesmo com o contato divino, praticado em bases diárias, terão lucidez e criatividade necessárias para estender a mão àqueles irmãos que, por sua rigidez mental, tornam-se aptos a atitudes infelizes, inclusive com a destruição da própria vida. Por isso, aqueles que desejam, com o coração ardente, colaborar com o Mestre nesse setor tão difícil e tão doloroso,
devem, acima de tudo, cultivar a prece, a meditação e a autoobservação carinhosa, para que possa receber o alimento nutridor e purificador do Pai, e assim possa tornar-se um verdadeiro apóstolo do Mestre, a amparar os mais sofredores do caminho. Paz a todos, de vossa irmã e amiga, Patrícia.